Viu que ele tá fazendo sinal? Ah, tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. Hoje eu estou com a presença de ilustre empresários, né? E amigos também agora, né? Aqui o pessoal da Cartel, da Inova e KR Tecnologia. a, vo- Boa tarde. a voz de trovão. Para bater um papo a respeito do mercado de minérios, de pedras preciosas, uma conversa, né? O Rafael já conhece, a gente já tem aí um verdade. relacionamento de quase 2 anos. Não é bem um relacionamento, né? É isso aí, a gente tá quase debutando, né? E agora eu tô conhecendo aí a equipe também, esses empresários aí, pra gente trocar uma ideia, falar um pouquinho desse mercado, que eu conheço bastante. Mas agora eu quero falar um pouquinho pra vocês também. E eu sou um entusiasta. E né? eu sou estou um entusiasta. extremamente curiosa, né? Porque como pessoa que tem uma visão de trazer coisas novas para o mercado, eu tô empolgadíssima com o que ele tem para ensinar. A gente olha assim até... A gente falando de pedras preciosas, ontem a gente falou pra nossa amiga Camila, ela já se apaixonou pela esmeralda, né? Não, e o mais massa é que quem vê de fora, assim, o mercado de pedras preciosas parece uma coisa tão distante, né? E eu, depois de conversar um pouco contigo, a gente notou que não é, né? Que pode estar a um passo de qualquer pessoa que tenha o interesse de descobrir esse mundo incrível, né? Mas tu sabe, Rafael, quando eu iniciei a minha caminhada, eu era que, tipo assim, que nem o Rafael falou, que um entusiasta. Eu vim de família humilde, né? Eu não tinha contato também com pedras preciosas. Depois eu até descobri que o meu pai comprou a casa dele no Rio Grande do Sul, no interior, usando pedras preciosas, negociando pedras preciosas. Então isso já estava no sangue. Só tu não sabia, né? Mas Eu não tava lá sabia. já. Inclusive foi a ametista, né? Que é uma pedra preciosa, no Rio Grande do Sul tem muito. Então, eu já estava perto desse mercado, mas eu ainda não tinha aquela mente empreendedora. Até que um dia eu comecei a pensar, poxa vida, né? A gente olha na TV, por exemplo, aquele programa Febre do Ouro. Sim, Nossa, aquilo lá é Fantástico, maravilhoso. Eu quero trabalhar com ouro, quero ganhar dinheiro, né? Sim. E aí o Rafael conhece um pouco da minha história, né? Empresário, tive várias empresas, eu vim de família humilde. Família humilde, eu digo assim, a gente morava numa casa de madeira do lado de um colégio no interior do Rio Grande do Sul. Realmente a gente nunca tive condição de pagar, por exemplo, uma faculdade para me Sim. formar em especialização de alguma coisa. E aí sempre tive esse desejo de empreender. Mesmo meu pai dizendo, Daniel, tu é louco, tem que trabalhar, tem que ter carteira assinada, tem As que ter crenças, né? a crença do antigo, aquela. Cultura. Então aí, com essa coisa no meu sangue de querer empreender, de realizações, eu comecei e me joguei no mercado. Né? E como é que entrou na tua vida, assim, quando é que tu enxergou que, poxa, pedras preciosas, minérios, onde é que saiu isso? Porque pra mim não é uma coisa intuitiva. Tipo, eu Exatamente. sou empreendedor, eu sempre tive essa coisa. Não é o primeiro ponto de partida do vendedor nem do empreendedor, né? Eu tenho mais de 15 anos em vendas de tudo que tu pode imaginar nesse mercado. E quando a gente vê, assim, pedras preciosas, a gente imagina, como o Rafael falou, uma coisa muito distante, né? A gente vê aí um mercado de pessoas jovens, pessoas que estão começando hoje, não se identificaram com nenhum curso de faculdade, ou fizeram, mas ainda não vê o seu propósito, não vê como se desenvolver e ter a vida que quer ali. Acho que depois de 2 anos, com todo mundo mexido, né, com a pandemia, o pessoal começou a refletir muito sobre estilo de vida, né, e começou a basear suas decisões de vida, de trabalho dali pra frente, do lifestyle, como a gente fala, a partir disso, Sim. né? E o quanto isso se tornou agora uma prioridade, porque a gente vinha uma geração dos workaholics, né? E aí começou agora a galera lifestyle, que quer liberdade geográfica, que quer independência financeira, que quer caminhar num sentido diferente. E aí a gente vê assim, nossa, a venda, ela proporciona isso. Sim. Você ser um executivo de negociação, isso te impulsiona, te liberta para isso. Só que o nosso mercado ainda, o que é conhecido pra gente das vendas, né? Eu vendo em uma loja,
ou se eu quero ser um pouco mais livre, eu sou um corretor de imóveis, né? Veio muito forte o pessoal que começou com investimentos financeiros, né? Bolsa, o Rafa é especialista nisso, né? Trade, aquele trade tradicional, né? Uhum. Que é investimento, bolsa. Então, tudo isso é uma coisa assim que é o que o pessoal conhece, né? Se você me falar hoje, Camila, vende tal coisa, vamos lá, vamos ver uma estratégia para vender e tudo mais. E isso é uma coisa que muito nova, né? Ontem, quando a gente conversava, nossa, eu sempre fui conhecida como vende até casa pegando fogo, vende um galo velho, né? Você imagina vender uma coisa que tem... Como é que é o lucro disso? Como é que faz para começar isso, para entender disso? Eu preciso ser É um muita meio coisa. geólogo. Começa a pirar o cabeção, porque... Sim, fica louco. Não, porque imagina eu, né? Porque eu fui o primeiro da mesa que conheceu o Daniel. É. Aí chega ele, né, pra conversar comigo. Não, tô com um problema. Porque a gente faz transações de coisas com qualquer complexidade, entendeu? Depois que tu entende o mecanismo da venda, Sim. né? Então, aí você pega assim, opa, ao invés de vender um apartamento de 200 mil e ganhar, sei lá, quantos mil Quanto em 4%. média ganha? 4, 5%. É. 4, 5% desse apartamento, que dá quanto de comissão? Tu vai botar aí, basicamente, 8, 10 mil, assim. Mas 18, vamos botar 200 assim, mil, 4, assim. 5%. Nós estamos falando aqui de um lucro de quanto, em média, numa negociação de pedras preciosas ou minérios? Camila, a gente já conseguiu fazer negociação com 500% de lucro. Né? É louco, né? E o comissionamento desse mercado, ele é muito gigantesco, não é... Queridos funcionários e equipe, não volto pra casa. Não, eu vou te dizer assim, eu que venho do meio né, do meio do trade, né, que já estudei bastante disso, mundo de investimentos e coisa e tal. E, cara, pra tu ter um retorno de 15 a 20%, tu exige um capital investido muito grande. Muito dinheiro alocado. Entendeu? Muito dinheiro alocado, exatamente. E aí, alguma coisa que te oferte, né, lucros de até 500% é realmente muito... É como eu te falei, é uma coisa que parece, assim, muito distante. É. Entendeu? Então, é esse insight que tu teve de vir, né, pra esse lado das pedras preciosas, de tudo isso, é muito louco. Não existe outra definição. É muito massa. Como muito tu nos louco. aproxima disso? Como tu, Eu como vou tu faz? explicar para você, Camila, mais ou menos como que eu me aproximei desse mercado para a gente Perfeito. ter um entendimento. Então, assim, quando eu tive o insight de ser empreendedor, eu tive várias empresas, tentei vários negócios, quebrei vários negócios, né? Mas um Tamo dia eu junto. pensei o seguinte, é atrativo, é uma coisa diferente, vou tentar buscar meios diferentes, né? E aí eu me mudei para uma capital, na cara e na colagem, né? Me mudei para uma capital, no Paraná, com quase 3 milhões de habitantes, gigantesco. E ali, as oportunidades dessa capital começaram a se abrir. Um mundo diferente começou a se abrir. Só que até então, o que aconteceu? Eu fiquei 8 meses da minha vida dormindo num sofá, né? Mas esse dormindo num sofá, tinha uma pessoa que me aproximou desse mercado. Cara, a gente ficava de madrugada ali no celular, buscando entender o que era esse mercado de venda de diamante, venda de pedras preciosas, venda de minérios. E aí teve um momento, né, nessa caminhada, eu nunca tinha pego enchente no Rio Grande do Sul, mesmo morando perto do rio. Curitiba, eu peguei 2 enchentes seguidas, perdi tudo que eu tinha lá, que eu estava guardando para alugar um apartamento, né? Mas eu nunca perdi aquela vontade de chegar lá. E aí a gente começou a intermediar alguns negócios, só que a gente não tinha dinheiro, nenhum capital. E essa intermediação, quando a gente conheceu o mercado, se mostrou muito atrativa. Quando viu, eu ganhei R$500, R$1.000, 5 mil, 10 mil. E um dia surgiu uma oportunidade de a gente ir para São Paulo, conhecer o meu primeiro lote de diamantes. Você só intermediava até então, você ainda não tinha as suas pedras. Exatamente, a gente só intermediava. Não Mas entrou já- com grana no mercado Nenhum pra real. comprar sua pedra. Só intermediava. A gente conheceu, Camila, esse mercado através da intermediação. Sim. Porque nós estávamos numa garagem, sem capital, precisando de dinheiro. É uma É. vertente, então, pra quem quer começar e não tem como, Exatamente. bancar, empreender com uma pedra. Pode E essa começar... intermediação não tem... porque assim, eu depois que te conheci nos últimos 2 anos, eu sou um consumidor de informações desse mercado.
E eu vejo que não tem. É. Tipo assim, tem caras informais. Sim. Assim, o informal. Uhum. Mas um executivo, um cara que tem o perfil, que conhece o negócio, que conhece o comprador, isso não existe no mercado. Ou se tem, é muito escasso. É escasso, é bem fechado. Na realidade, assim, tem pessoas que atuam nesse mercado, vamos dizer assim, vários nichos de pessoas. Tem aquela pessoa que vai intermediar, que é que nem a gente começou. Uhum. Tem aquela pessoa que já conhece o mercado e compra e vende. Aí que tá aquela questão de quando eu comecei. Quando eu fui para São Paulo conhecer o lote de diamantes, a minha primeira intermediação eu juntei o comprador e o vendedor. E o que aconteceu? Não ganhei comissão. Mas eu conheci o meu primeiro lote de diamante. Você tá entendendo que você tá pegando na mão, Camila, um diamante que vale 9 mil Eu dólares. quero. Eu vou ficar com ele. E aí eu peguei aquele lote de diamante e me despertou pro mundo. E eu falei assim eu tinha tem um amigo de infância que veio junto comigo, a gente trabalha bastante tempo junto. Eu falei, cara, nós temos que dar um jeito de comprar o nosso primeiro lote. Só que a gente não tinha dinheiro. Aí eu conheci mais um tópico desse mercado, que é a permuta. Eu conheci uma pessoa que tinha um lote de pedras preciosas que aceitava trocar por celulares. Mas eu ainda não tinha dinheiro, Rafa. E o que eu fiz? Eu fui numa loja, fiz no carnê 6 celulares, né? Conseguimos passar no cadastro e adquiri o meu primeiro lote de pedras preciosas. Foi através de uma permuta. Ali, na nossa primeira venda, 150% de lucro. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E aí começou a abrir o mundo. E nesse ponto tu já vivia de ser um executivo de Já pedras vivia, preciosas. exatamente. Nos meus primeiros negócios, eu já consegui ganhar 10, 15, 50, 100 mil de comissão. Eu falei, opa, Já te agora... gerou uma independência, né? Aí Ainda gerou- sem ter as tuas pedras. Só que eu sou Antes tão da compra do curioso, primeiro eu sou lote. tão curioso e com tanta vontade de vencer que eu fiz o seguinte, cara, se eu tô comprando esse diamante desse cara, esse cara compra de alguém que compra de uma mineradora. Teve a visão. Eu quero chegar lá, porque se eu ganhei aqui 100%, eu quero ganhar 500. E aí eu comecei atrás. Comecei a fazer parcerias. Foi eliminando os atravessadores, Exatamente. Até então que em 2019, em março de 2019, eu faturei meu primeiro milhão. E eu cheguei, eu olhei pro meu amigo, falei, cara, que loucura esse mercado. R$1 milhão. A minha conta tinha 2 mil. E no outro mês 1 milhão. Isso é incrível. E aí, dali pra Olha, frente, tudo milhão, foi 1 milhão acontecendo. arrepia qualquer Eu um. fico toda arrepiada. Agora eu digo pra vocês assim, as minhas empresas hoje, no mercado de minérios, negociando, a gente passou de 25 milhões de faturamento. Em 4, 5 anos. E o lucro gigantesco. Só que a gente começou investindo o nosso tempo, que a gente não tinha dinheiro. Aos pouquinhos a gente foi conquistando aquele dinheiro, investindo mais, né? Perdi muito dinheiro, tomei golpe. Porque assim, quem não sabe entrar nesse... Quem não tem uma especialização, quem não tem um conhecimento nesse mercado, não entra. Quem não tem a instrução correta, né? Não tem Exatamente. um método, não tem alguém pra te mostrar, alguém que já passou pelo caminho literalmente das pedras. Isso é importante. Porque, assim, olhando nesse ponto, porque assim, a gente começou na intermediação, tu viu uma oportunidade, tu começou a estudar a céu aberto, mas a pergunta é, tem um método, existe um caminho, tipo, o teu caminho é um caminho que pode ser seguido por outras pessoas? Tu conseguiu empacotar o que tu É fez possível nesse empacotar tempo? o que tu fez? E fazer isso, as outras pessoas seguirem esse caminho? Isso pode ser feito? Dá pra aplicar o que tu fez? Aí que tá a grande sacada. Quando a gente foi passando esse caminho, percorrendo esse caminho, aos poucos, tu caía, levantava, caía, levantava. E a gente foi criando uma metodologia, porque esse mercado, às vezes, ele é um pouco bagunçado. E essa metodologia que a gente criou, ela é replicável para uma pessoa que não entende nada, que não tem até mesmo capital para poder chegar no seu primeiro milhão. Que era você antes. Era eu antes. E todo o meu conhecimento, a gente conseguiu criar essa metodologia para mostrar para as pessoas como é possível chegar lá. Ou né? seja, tu compilou e empacotou Exatamente. todo esse processo de anos que tu teve até Tanto chegar... que hoje, Rafa, Tu já eu desbravou, sou né? exatamente, eu sou conhecido hoje no Brasil e clientes fora do Brasil que compram minérios e pedras preciosas de nós. Por quê? Eu fui criando essa metodologia no meio de um mar aberto. E esse mar aberto,
Hoje eu consigo ensinar exatamente o passo a passo de você que talvez não tem capital ou não tem conhecimento, atingir o primeiro milhão e ter lucros de 500%. Eu digo 500% porque é uma lucratividade fora do comum. Sim. Agora tu pode ter 1.000, 2.000, 3.000, que tem métodos para a gente chegar lá. Uhum. Por exemplo, se a gente pegar os meus minérios, que é uma coisa que a gente faz, e transformar numa joia, eu potencializo meu lucro em 2, 3 vezes mais. Né? Um lucro que já não é pequeno, né? Exatamente, só que tem... Como é que eu vou criar uma joia? Aí É que a gente criou a cereja do bolo também, essa metodologia da pessoa pegar o minério, né, e criar essa joia e ter mais esse lucro ainda. Sim, ou seja, uma coisa que tu levou anos pra ter esse insight, né? De não, eu vou eliminar os atravessadores, agora tá empacotado e pronto pra... Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, até quando o Rafael conheceu a gente, as experiências, né, fui pra Bahia, caminhão. O interior da Bahia, no sertão da Bahia. E lá na Bahia eu tive a experiência com as primeiras rochas gigantes de minério de cobre. A emoção que é de você ver essa pedra aqui, isso aqui é o cobre malaquita, ele é utilizado para fertilizante na China. Eles compram muito. Não, peraí. Abre isso. Abre isso. Só um pouquinho. Porque isso aqui é um diamante. Exatamente. Então, o imaginário cultural falou pedras preciosas, minérios, minas. Nós estamos pensando em diamantes, esmeraldas, Ouro, pedras, rubis, ouro, ouro, rubi, ametista. Explica esse rolê do cobre. E foi um rolê mesmo. Porque eu me vi, cara, lá no meio do mato. Parecia África. Tudo seco, Sertão só e bode, sertão. entendeu? Mas no meio daquilo lá, eu chego num lugar que a gente começa a escavar um buraco e começa a sair essas pedras. Eu falei, caramba, o que a gente vai fazer com isso aqui? E aí a gente começou a pesquisar o mercado, eu percebi, cara, isso aqui 1.000 toneladas e tal. Aí vem mais um insight. Tem muito comprador no Brasil, fora do Brasil, que procura o cobre, tanto o malaquita como o calcoperita. Mas aí a gente pegou e mandou uma dessas pedras aqui para um laboratório. Essa aqui. Uma filha dessa aqui. Porque eu gostaria de saber que minérios. A gente fica curioso. Tu olha uma pedra aqui, né? Mandei para um laboratório, a SGS, que é um dos mais renomados do mundo, né? A SGS muito sério. E o que acontece? Achamos vários minérios, inclusive ouro. Então eu tinha uma mina de cobre, que tinha o cobre malaquita, calcoperita com ouro. Só que aí tu vai vender um pouquinho daquilo lá para sentir o mercado. Será que eu vou ter lucratividade? Tive um pouco de lucro. Mas aí eu fui pesquisar o mercado, que nem eu fiz com as pedras preciosas. Falei, cara, alguém deve ganhar muito dinheiro nesse mercado. E se não ganha, eu vou ganhar. E aí que foi a cereja do bolo. Começamos a negociar com a maneira certa, com as pessoas certas, buscar as pessoas certas, né? Criamos um procedimento da pessoa vir até a mina ou mandar uma pessoa até lá para fazer todas as análises e tal. Lucrei. Ou seja, ali tu começou e abriu uma outra porta de uma vertente que tu já tá... De uma fonte que tu já bebia, né? Exato. Cara, milhões com pedras preciosas. Mas quando comecei a pegar o minério, ir lá, ficar lá, na Bahia, naquele sol quente, escavando, vendo o negócio acontecer, eu percebi, cara, aqui nós podemos ir muito longe. E aí a gente foi firme. Hoje a gente está com o cobre, né? Mármore, granito, né? A gente até... O que aconteceu? Para vocês terem ideia, os chineses abriram um escritório lá na Bahia, na época que a gente estava lá, para comprar minérios. Só que eles iam, tipo assim, nos garimpeiros, coitados, e compravam por um preço bem baratinho, né? E aí a gente descobriu que eles estavam comprando tudo que era área lá. Daí nós pensamos, cara, vamos dar uma olhada nessas áreas. E a gente começou a mapear. E aí, lá no fundo tipo assim, 50 quilômetros de terra que a gente andou com um jipe pra lá e pra cá, a gente achou mármore e granito, montanhas. Eu falei, cara, vamos atrás. E aí, o que eu fiz? Estudei a área, percebi que só naquela área a gente tem um lastro de milhões, registramos o nome da nossa empresa, que é uma metodologia que nós criamos também, muito fácil. Fácil eu não digo assim, para mim hoje é fácil. Descomplicado. Exatamente, descomplicado. E aí o que acontece? Para vocês entenderem, essa mina, quando a gente pegou ela, fizemos essa negociação, já apareceu 4, 5 compradores, querendo me dar milhões.
Pelo espaço. Vamos voltar aqui. Só Sem pelo contar espaço. o beneficiário. Vamos voltar aqui. Esse aqui, que é cobre, Uhum. não é uma pedra preciosa, porém te traz um super lucro. Foi uma vertente que tu abriu, que é usado como fertilizante na China. Exatamente. Esse aqui tu consegue Esse é o cobre malaquita. vender pra China. Consigo vender pra China. Tá. Exportar, fazer um... E depois Tá. eles mandam pra cá o Só, fertilizante. só que o detalhe, Camila... Eles vão beneficiar lá verdade, fora e vai... é verdade. Aham. Só que o detalhe, hoje eu não preciso ir na mina, Aham. eu não preciso fazer todo esse trabalho, porque a gente conseguiu criar um caminho que tu Que tudo- consegue lucrar com o teu celular com esses minérios. Agora, voltando ali, abrindo um parênteses, uma coisa que tu falou, que ela também é muito importante sobre o imaginário das pessoas referente a mineração, pedras, mineiros, né? Que se fala. O pessoal que trabalha pessoal É o que trabalha- garimpeiro. Garimpeiro, desculpa. Então, vamos lá. Mineiro Você é o falou pessoal ali- que nasce em Minas Isso, Gerais. né? não, mas para, tá. Olha só. Você falou ali, veio um pessoal, abriu um escritório, começou a, tipo, praticamente explorar, porque começou Sim. a comprar barato, Uhum. né, ao menos do que vale. E a gente também existe um estigma, um imaginário de que, cara, esse cara tá ganhando muito dinheiro comprando pedras em cima de uma exploração das pessoas que estão lá trabalhando, né, ganhando muito menos do que tudo que ele tá ganhando, né? Você falou que parece, de um jeito que parece até que você se importa. Dá pra ver Sim. na tua fala que tu não faz um trabalho de exploração, que eu digo no sentido ruim, né? No sentido Sim. pesado Uhum. da mão de obra, entendeu? Existe, assim, as pessoas que vão ter uma crença que, nossa, estão lá explorando uma mão de obra para poder ter isso daqui que é um luxo, ou para Uhum. poder ter isso daqui que vai ser vendido para fora e você vai ficar milionário. Sim. Como é esse processo para não parecer não ser um processo de exploração? Como é isso? Desmistifica isso. Assim, Camila, quando a gente viu que estava acontecendo algo assim, porque foi nos oferecido, por exemplo, 1.000 toneladas de cobre vale em torno de 500 mil reais. E aí a gente descobriu que estavam pagando 100 mil, por exemplo, né? Então, o que que acontece? Quando isso é descoberto pelo garimpeiro, a parceria imediatamente é desfeita. E se Claro. espalha, porque o garimpeiro, um é amigo do outro e vai se espalhando. E aí, o que que aconteceu? Entramos nós nesse cenário, pagando um preço justo e lucrando bem. Certíssimo. Entende? Certíssimo. Então Ficou atrativo para ambos os lados. né? exatamente. Certíssimo. Tanto que hoje, Rafael, eu com uma ligação compro minério. Por quê? Porque eu pago o preço justo. Eu criei uma credibilidade no meio dessas pessoas. Certíssimo. E isso é muito importante. Porque, assim, todo trabalhador é justo do seu. Ele tem que ter o seu salário e tem que ser uma coisa justa. Né? Se eu tô ganhando 500%, por que eu vou lá e vou. Né? Você não tá ganhando 500% em cima da exploração. Exatamente, é isso aí. Então. Tu sabe que isso abre um outro insight que eu pensei, né? Porque uma coisa bem curiosa, porque, tipo assim, o que te levou a querer ajudar as pessoas? Porque, tipo, tu pensa assim, né? O que a maioria hoje faz, infelizmente, mas, tipo, poderia botar os teus milhões no bolso, Sim. né? Não se importar com os Continuar garimpeiros. aonde tu estás, lucrando Uhum. muito bem, né? Com uma vida excelente, diga-se de passagem, e não te preocupar com toda essa galera que nem conhece esse mundo, não E que ter muitas vezes esses não conhece ele. não conhece Sim. ele, exatamente, Uhum. entendeu? Mas não, tu foi um cara que tá lá te preocupando com o cara que tá lá extraindo isso aqui, a picareta, ou não, né? Uhum. E agora tá te preocupando em passar isso para outras pessoas, ou seja, dar essa oportunidade para outros tantos sonhadores, empreendedores aí que precisam só mesmo dessa alavancagem, né? De uma porta aberta para um mundo completamente novo, né? E que, como eu falei, que eu iniciei falando aqui, parece tão distante, né? Sim. Quando que te deu esse insight? Como eu já venho de família humilde, eu sempre valorizei tudo, né? Todas as pequenas conquistas da minha vida. E eu sempre tive, desde pequeno, esse negócio na minha família de ajudar as pessoas. A gente sempre... Quando tu é ajudado, tu tem isso no teu coração de ajudar as pessoas. E aí... É o tal do dar de graça aquilo que você recebeu de graça. né? Exatamente. Então, por nós já termos passado por isso, essa história,
na nossa família, ter vivenciado isso, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, né? Se a gente for justo e ajudar as pessoas, a gente vai sempre ter retribuição com isso, mais cedo ou mais tarde. E isso me chamou muito a atenção porque tu começa a você olhar na TV uma família humilde de garimpeiros é uma coisa. Agora você tá lá no mato com eles, é outra coisa, é outro sentimento. Aí tu começa a ver assim, ó, não é só pelo dinheiro. É bom o dinheiro, é bom tu ter satisfação, tu ter prosperidade. Hoje eu posso viajar com a minha família, hoje eu posso fazer muitas coisas que eu sempre sonhei. Mas se nós pudermos plantar alguma coisa boa, isso aí vai voltar em dobro. E a gente vê a satisfação. Que nem eu mostrei para vocês ontem um áudio, uma pessoa agradecendo, né? É tão maravilhoso a gente puder ajudar. Eu tô ganhando, tô lucrando um monte de dinheiro. Por que eu não posso ajudar pessoas que precisam? Né? E esse ajudar, eu tenho sentido que quanto mais eu tenho plantado coisas boas, mais retorna. Né? E não é que nem eu falei, só pelo dinheiro. Tu começa a ver que abre outras portas. Aí me abriu o cobre. E aí eu fui para Minas Gerais. Né? Conheci de perto. Eu estava comprando os diamantes, né, de pessoas que, vamos dizer assim, compravam do minerador. Né? E aí eu fui para Minas Gerais. E por eu ter essa fama de ajudar e ter uma fama boa no mercado de pedras preciosas e minérios, que as pessoas sabem. Ser um pagador justo. Um pagador justo, uma pessoa que vai atrás. Pô, o seu Daniel tá aqui comigo no meio do mato. Eu tive que pagar esse preço, Camila e Rafael. Rafael, por quê? Quando eu paguei esse preço, eu pude sentir todo o processo. Eu pude entender o que é o processo. E agora eu criei algo que eu posso mostrar para as pessoas que elas não precisam passar por todo aquele processo, mas eu tive que passar. Né? E esse processo abriu as portas. Fui para Minas Gerais, descobri que os maiores diamantes e coloridos no Brasil e no mundo, vários saíram de lá, vários. Né? Descobri um novo mundo também na questão de parcerias, porque tem muito garimpeiro, talvez a gente não saiba, mas que precisa de dinheiro, tem custas, né? E aí a gente descobriu um outro formato, nós criamos um outro formato de parceria que tu ajuda o pequeno garimpeiro, porque o pequeno garimpeiro, Camila, pode tirar um diamante desses aqui. Quando eu voltei de Minas Gerais, um mês depois foi retirado nos garimpos, um dos garimpos que eu conheci, um diamante rosa no valor de 5 milhões de reais. Só que tu chega lá, aquele senhorzinho humilde, de chinelo de dedo, tá lá com a equipe, trabalhando, né? Poucos empresários vão lá. Aí tu chega lá, tu conversa, tu troca uma ideia, tu janta com eles, tu almoça, tu faz toda... Cara, tu vira um parceiro de negócio. Sim, e esse uma confiabilidade. Né? Exatamente. E essa confiança que a gente criou, dinheiro nenhum paga. Não. Porque hoje, eu sempre digo assim, é muito bom tu ter um patrimônio, casa de luxo, carro, mas no momento que tu tem debaixo da terra milhões, é pro teu filho, é pro teu neto, é pra tua família, tu tá construindo um império que tu não faz ideia, tá ali debaixo da terra, tu batalhou, é teu. E tem uma coisa que tu falou, porque durante todo o teu processo, tu chegou assim, poxa, eu fui lá, eu desbravei, eu tive que criar negócio, eu tive que entender mercado. No meio desse processo eu fiz variações para conseguir entrar nesse mercado. E aí o que me saltou aos olhos? Digo, hoje, tu sabe, por exemplo, tu mapeou praticamente, não digo que todo o Brasil, mas a maioria dele, tu sabe onde que tem os minérios, de quem que tu pode comprar, de quem que tu não pode, como é que tu valida um fornecedor, que é o garimpeiro, né? Isso aí. Tu Onde sabe é quem golpe? é o comprador, né? Então, hoje em dia, que na verdade o que eu vejo, se eu, né, fosse entrar nesse mercado, o que eu ia ter que pensar? Bom, como é que eu começo? Bom, eu tenho que saber como é que funciona o negócio. Beleza, aprendi como é que funciona o negócio. Eu tenho que saber, tá, eu vou comprar, eu vou intermediar, quem é o fornecedor? É confiável? Eu posso... Quais são as modalidades de negócio que eu posso fazer com esse fornecedor? Como tu falou, tem a permuta, tem a intermediação, né? Se eu não tenho capital e tal. E, poxa, muito bem, eu posso intermediar. Mas e aí, quem é que vai comprar? Poxa, existe uma cadeia entre fornecedor e comprador? Tipo, isso é uma coisa que existe ou cada um tem que construir a sua?
Isso aí, Rafael, é uma coisa que quando eu iniciei, eu fui atrás. Porque eu pensei o seguinte, não adianta eu ter só o minério ou a pedra preciosa e não ter para quem vender. E a gente, não só nós criamos um ecossistema, mas já existia pouco conhecido, onde a gente consegue hoje ligar, né? Fazer essa ligação para você poder intermediar com segurança um negócio da maneira certa, fazer uma permuta, comprar, vender, ou se você não sabe vender, negociar, né? Que é uma grande preocupação das pessoas. Se eu estou entrando nesse mercado, como que eu vou iniciar? Tu levou golpes? Levei. Caiu em furada? Caí em furada. Golpes... bom, o Rafael sabe, no último ano, quase mais de R$1 milhão. De golpe, enterrado. Custa caro não ter a informação Custa caro. certa, né? Se Muito você quer começar, Camila, nesse mercado, sem você ter um passo a passo, um caminho, não ter a informação para você conseguir fazer boas negociações, Claro. não começa. Porque tem muita gente que eu conheço, no meu círculo, inclusive eu, que já perdeu milhões. Milhões mesmo, por falta de informação, por falta de ter esse passo a passo. O que eu vou fazer com esse minério? É maravilhoso, eu sei que dá lucro, mas o que eu vou fazer? Aí muitas vezes tu cai na mão de um golpista. E por tu cair na mão do golpista, tu perde dinheiro, tu perde a tua fama, tu não consegue mais negociar no mercado. Foi aquele cara que me ofereceu, né? E aí Fica eu tomei marcado, golpe, fica marcado, se queima no exatamente. Se mercado, queima no mercado. Tu prejudica tá o iniciando, faturamento. exato, tu tá iniciando o mercado, aí tu faz um negócio errado, já se queima, acabou. Não dá pra começar de qualquer jeito. Não dá pra começar de qualquer jeito. Não se aventure com minérios e pedras preciosas. Eu tô falando por experiência própria e por acompanhar. Porque eu quebrei a cara várias vezes até conseguir chegar no acerto. E hoje eu sei que se você fazer assim, dessa maneira, você vai ter muita lucratividade. Inclusive, R$1 milhão em um ano é muito possível atingir. Ou seja, tu literalmente trilhou o caminho das pedras, O caminho das pedras. né? Sim. Pra chegar onde chegou e, né? Badum. E fez um método disso, né? Isso Exatamente. Tá, então tu vai ensinar. Tu tá decidido a ensinar isso. Eu estou decidido a ensinar tudo que eu aprendi, tudo que eu percorri, tudo que a gente passou, porque eu não acho justo, Camila, pessoas ter que investir um monte de dinheiro e tempo. Se eu tenho esse conhecimento, por que eu não posso ensinar e mostrar para as pessoas esse caminho? E mais, o que a gente acabou de falar aqui, né? Correr o risco de cair num golpe. Tu pode soltar esse diamante já tá me Exato. deixando... Mas eu não vou soltar Pelo tão amor de Deus. cedo, a não ser que ele tire Ela da tá minha com um mão. apartamento. Os bolsos. A não Ela ser tá que ele com um tire da minha apartamento na Chama mão. mão, né? chama segurança lá, né? Pelo amor Tá de com o Deus. apartamento na mão, né? Tá. Quanto vale esse daqui? Esse é $9 mil. E 45 agora nós mil. também Tá dando- chegamos. Mas como é que, Camila, eu sei o valor desse mercado, desse diamante, como que eu vendo, como é que eu vou ter lucro? Aí também tem uma coisa. Se você tem um diamante desse aqui e você não tem um certificado de um laboratório, né? Uhum. Um laboratório renomado que tu possa ver que realmente vale, não vale nada. Como é que eu vou saber que é um diamante? Ah, não é só assim ter a pedra? Não. Aí que tem, Rafael, aquele processo que eu tô falando que a gente conseguiu chegar lá. Que é o processo de tu, além de tu garimpar, tu tem que certificar, tu tem que documentar uma pedra. E aí tu documentou ela, tu quer vender para um cliente, tu manda o QR Code, o cara vai lá, pum, clica, já sabe todo o caminho da pedra, onde Ou que ela seja, na saiu. verdade, se nós parar para analisar, é um processo longo, árduo, mas que, imagina que tu falando para nós, né, parecia super simples, Parecia super simples, exatamente. né? E que se tu for compilar todos os processos, ele realmente é uma coisa muito dinâmica, Não, né? tem conteúdo aí. Tem muito conteúdo, conteúdo. é. E do jeito né, que o Rafa, que o Dani faz e que o Dani aplica, parece super simples. Entendeu? Ou seja, o método dá Mas é um certo. método, mas é aquela coisa. É o que eu digo, se tu vê uma pessoa fazendo uma tarefa extremamente, talvez onerosa, complexa, de uma forma tão simples, é porque o cara faz muito bem aquele negócio, Exatamente. sabe? Ele faz muito bem. E aí o ponto é o seguinte, hoje, então, quer dizer assim, tu falou assim, vou ensinar, beleza. Então quer dizer assim, eu hoje quero entrar nesse mercado. Eu tenho a possibilidade, então, de aprender, primeiro, as premissas de mercado, um modelo de negócio. Eu vou ter como iniciar isso sabendo onde buscar,
se possível, vender, como negociar, como certificar, como agregar valor. Por exemplo, vou pegar uma pedra bruta, uma pedra que tá num ambiente complexo, ou talvez não esteja purificada, e tu seria capaz de me ensinar, digamos, dentro de um negócio, por exemplo, eu quero vender essa pedra, eu vou vender ela assim, eu vou ter, sei lá, 50% de lucro, mas se eu consigo, tu consegue me ensinar em como pegar essa pedra e ter 300, 400, 500% de lucro no mesmo material. Seria isso. Então, tipo, é o fato, é como se eu pegasse por exemplo, aquele cobre que tu mostrou e purificasse o cobre e vendesse o cobre em si, porque certamente se eu vender na pedra, ele tem um preço, se eu macerar ele, não sei nem qual é o termo, é britar, como é que é? Tu falou uma vez pra mim que é o substrato, não é? Tu lapidar a pedra? Não, digo assim, pega o cobre. O cobre que a gente falou muito de diamante, britar, tu vai britar ele. E aí tu vai vender Qual é ele o termo? britado. É britar, tu vai britar. Britado, ele vai se tornar uma brita. Ele vira um pó, referência, entendeu? E aí tu vai virando uma brita, depois um pó, assim, dependendo do grau de beneficiamento que Nossa, tu tem que der. fazer um glossário, né? Um vocabulário. Eu sei. E anexar pra... Aqui no material dele Glossário, tem um e-book disso. glossário. Tem que ter um glossário, que eu sou velha. Eu sou do tempo Agora do eu vou tentar glossário. simplificar pra vocês. Ó, quer ver? Me dá aquela caixinha preta ali no canto. Isso. Esse aqui é o diamante bruto, né? Tá vendo? Daqui essa aqui. Não. Não. Esse aqui é o bruto. O bruto a gente transforma em lapidado, certifica e coloca no mercado e ganha dinheiro. Lindo. E daqui, e do ponto A ao Felicidade ponto dele. B, quantos por cento a mais? O ponto A, 150% de lucro. O ponto B, 300. Tá, A me certificação, 500. Ou seja, imagina que nesse processo todo... Tem como vender Tem sem como essa assim, Eu certificação. vou Entendeu? optar Tem? por aquilo que... Exatamente, Mas é muito arriscado. dinâmico. É muito Vê- Ou dinâmico. vale menos. Não, se você comprar sem a certificação, é arriscado? É. Sim. Vale menos? Também vale. Só que tem muitos garimpos hoje que são ilegais, né? Claro. Que tu não vai conseguir Exatamente. E aí tem uma coisa, mas tem empresas que têm mineração, Daniel Golden Mineração, que pode certificar uma pedra. Aí tu vai ajudar o garimpeiro também. Aí Ou tá seja, mais aí é um... o pulo do gato. É, mais um pulo. Porque o que acontece, Camila? Essa caixinha aqui hoje, ela vale, sei lá, R$2.000. Eu vou lapidar 2, 3 aqui, vai passar a valer R$20.000. Né? Aí eu vou certificar, vai valer 30, 40, 50. Você tá entendendo toda essa... É a mesma coisa o cobre. O cobre, vou dar um exemplo. Se você quiser vender ele bruto, tem como vender, bruto. E não só vender, negociar. E tu não sabe vender nem negociar, eu vou te ensinar a intermediar. Tu não sabe vender, negociar nem intermediar, aí eu vou te ensinar a permutar, que é muito fácil através do celular. O cobre bruto, o que acontece? A China compra. Bags, toneladas, vem na tua mina, lá na mina parceira. Mas eu preciso estar lá, Rafael? Não. A gente ter os consegue, contatos. através do passo a passo, a metodologia, tu negociar e ganhar teu lucro até em casa, na praia, tranquilo. Tu Excelente. consegue lucrar. Liberdade geográfica 100%. Liberdade. Né? Liberdade geográfica. Tu acredita que eu posso hoje? E eu faço isso, eu viajo o tempo todo. Eu também. E às vezes, é maravilhoso. Eu adoro. Eu vou te levar pra Nesse Bahia no momento meio. eu estou viajando. Estamos todos fora. Estamos fora de nosso habitat natural, né? Mas eu digo assim, cara, eu sempre quis e agora, e isso se tornou possível. Tu tá ali na praia e tal, com a tua esposa, com a tua família, tranquilo. Aí quando vê, toca o celular, assim, tipo assim, ó. Hoje de manhã tocou o celular com uma mensagem assim, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui ao vivo. Porque isso aqui, ó. Hoje. Tá escrito aqui, né? Hoje. Aham. Aí tocou o celular. O cliente. Desculpe duvidar da sua idoneidade, mas a gente não se conhece, você não me conhece, eu não te conheço. É complicado, né? Comprar um diamante à distância, comprar pelo celular. Se é que você me entende, né? Você é do ramo, com certeza você deve ter uma saída para isso. Aí que tá o seguinte, tu tá na praia e surge esse cliente. Esse cliente surgiu hoje de manhã pro meu vendedor, Tá. né, que é o Paulo, e ele quer comprar um diamante nosso. Mas como que ele vai ter... Vocês perceberam que o cliente falou o Claro. seguinte, como que eu vou confiar? Né?
E aí tem uma metodologia para te mostrar confiança para esse cliente, tu mostrar que tu tem uma pedra preciosa certificada, que daí ele vai lá e vai olhar a procedência Rastreável. e tu vai fazer, e tu vai lucrar. Ou seja, em uma manhã eu passei tudo isso, 10 mil reais na conta, acabou. Deu. Né? Tá pagando a minha estadia na praia em Tu uma entendeu? manhã de trabalho. Tu entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer? A negociação, ela se tornou possível da seguinte maneira. Eu passei tudo isso, mas tu não precisa passar. Uhum. Sim. Vocês não precisam passar. Porque existe um método pronto, empacotado. E eu quero ensinar as pessoas, muito mais pessoas, porque eu já tenho pessoas que já utilizaram. Vamos dizer assim, ensinar as pessoas todo o caminho de uma maneira mais simples e assertiva. Porque se você conseguir ter um passo a passo assertivo nesse mercado, significa que nem Camila a gente falou antes, tu não vai cair em golpe, tu não vai perder dinheiro, tu não vai precisar investir um balaio de dinheiro. Se tu não tem dinheiro, E do tu vai método poder certo lucrar. ainda passa a Exato. credibilidade, né? E o melhor, tu pode atingir o primeiro milhão. Que é mais um. Não, mas aí a questão é a seguinte, muito bem, vamos pensar o seguinte, que a maioria da população brasileira não é empresária. Sim. O brasileiro, ele tem um empreendedorismo inato, né? Isso melhorou muito, né, nos últimos anos, Muito. principalmente desde que Todo mundo nós se tivemos o advento reinventou, da pandemia. praticamente. A pessoa se reinventou. E aí, a questão é o seguinte, hoje, eu até esqueci a pergunta porque eu fiz uma introdução muito longa, mas vamos lá. O que eu ia te perguntar é o seguinte, essa profissão, né, de executivo de minérios, que é uma profissão que, como tu até mencionou, eu já ouvi isso quando eu via seriado nos Estados Unidos. que tinha os carinha lá na mina, que tava com os tratores fazendo a planta de lavagem, o senhor lá e tal, né? E aí chegava um carinha de terno e tal na mina, ou daqui a pouco eu tocava o telefone dele, não, é isso aqui e tal, e os caras correndo pra entregar aquilo que tinha vendido pro cara e tal. Então, tipo assim, só que aqui no Brasil, depois que eu te conheci, eu fui atrás, eu vejo pouquíssimas pessoas disso. Por que a gente não encontra? É porque não tem formação, porque é difícil, entendeu? E a partir desse momento, vamos dizer assim, cara, vamos formar executivos de minérios pro mercado. Sim. Esse cara tem entrada no mercado, tipo assim, é possível ele entrar no mercado e quebrar essa barreira e conseguir ter sucesso nesse mercado. Isso sendo novo. Novo, né? porque eu penso, eu tenho experiência de mercado. Pô, eu tenho 3 empresas, sabe? Eu já peleei muito, né? Eu já batalhei muito. E aí eu penso assim, poxa, tu acha que isso não me seduz? Porra, me seduz pra caramba, sabe? Pô, eu pensei assim, isso aqui, tipo, eu pensei o seguinte, cara, eu sou bom de venda. Nossa, velho, não senta numa mesa, senta pra fazer mesa comigo, velho. Eu já olho isso aqui, eu digo, aí é uma parada que é o seguinte, isso aqui eu compro. Eu compro, digo, cara, uma parada de assim, por que eu comprei um diamante? Não sei, mas é um tesão pensar em comprar isso aqui, sabe? Eu digo assim, tu olha isso aqui ou brilhando. dá um tesão também. Dá, tem dependendo que de pra quem você proporciona. der, entendeu? Cara, aí eu penso assim, cara, é uma coisa que eu compro, então pra mim é fácil. Vender o que eu compro, agora tu vai perguntar pra qualquer um do Brasil, tu não compra um diamante marrom? É. Marrom. Eu não sabia que existia um diamante marrom. Aí você diz, não compro, eu não tenho dinheiro. Não pensa que tu não tem dinheiro. Tu não compraria se tu puder? Eu compraria. Qualquer um compra isso. Ouro, qualquer um nasceu com essa coisa da pedra preciosa, do ouro, do Por isso do que negócio. eu falo que essa coisa é tão distante, né? Então tu compra. E, cara, a coisa mais fácil é dizer, eu não sou vendedor. Eu sou um bom vendedor. Agora, tipo, tem gente que não é. Cara, mas não tem coisa melhor pra alguém que vender algo que ela compra. Ou vender uma coisa que se vende sozinha. Porque o que eu imagino, e tu me corrija se eu estiver errado. Bom, beleza, eu aprendi o método, eu consegui entender os fornecedores, porque tem espaço, tem muito espaço para entrar, né? Pô, tem muito espaço. Eu consigo, uma pedra. Legal. Eu vou vender. Eu vou vender uma coisa que se vende sozinha. Mas a questão é só quanto, né? Aí que tá, Rafa. Dentro dessas demandas, como você falou, você tem 3 empresas, né? Existe um momento para cada profissão, né? Eu percebo que às vezes a gente quer fazer alguma coisa, eu quero fazer isso aí, eu sou uma pessoa assim, e visualiza aquela oportunidade
e diz, não, mas essa bolha já passou, essa onda já subiu, já tá descendo, então aqui eu não vou colocar meu investimento, né? A minha empresa, ela nasceu em função disso, em função de uma onda que estava surgindo, subindo, e hoje as pessoas pensam que essa onda baixou, e na verdade eu enxerguei dentro dessa onda uma outra marola que ia indo para se formar do outro lado e ia virar uma outra onda gigantesca, né? Então... Vem merchan aí. A gente enxergou uma possibilidade, e aí o que acontece? Por que hoje a maior parte da minha equipe é bem remunerada, né? Bem remunerada mesmo, assim. O pessoal produz, executa, tem liberdade, tem uma qualidade de vida e é bem remunerado. Porque eles entraram em uma profissão que a gente inventou. A gente inventou e trouxe, né? Não é uma profissão milionária, né? Gera milhões, porque a minha empresa faturou nesse último ano mais de 5 milhões. Gera milhões. Essa semana a minha equipe já fez mais de 5 milhões para uma cliente só, sem contar o restante, né? Então, gera milhões, elas são bem remuneradas, só que tem um pessoal que começou aí na mesma época que a gente, entrar nesse mercado do digital, enfim, das operações e tudo mais, que diz, não, já foi. E a gente descobriu uma vertente que não, tem sim, tem muito chão. Então, quando a gente olha assim... E aí tem gente que olha pra nós e diz assim... Puxa vida! Bah, pra mim já morreu. Como é que eu não enxerguei isso aí? Como que eu não vi isso? Né? Agora já foi. Não adianta começar a investir nisso porque eu já tô atrasado. Né? E ontem a gente conversou, você falou, né? Que tá há 5 anos compilando... Cara, isso é lindo. Tudo. Compilando, criando essa profissão... que você criou, você é a sua própria prova social, as pessoas à tua volta são tuas provas, né? São tuas testemunhas. Ontem eu conheci... Quantos anos tem aquele menino que tava faturando 400 mil? Agora 21, mas ele veio do interior do Rio Grande do Sul também, não sabia nem falar direito. Ano passado, quase 400 mil, girou ali. Eu conheci ele. É. Lá no início. Ele não sabia nem falar, Camila. E hoje ele tem 400k no bolso. No banco. Não, imagina a felicidade. Ele tem um videogame daqueles Play, ele tem um MacBook, ele tem um iPhone, entende? Aquelas coisas de guri, né? Aham. Mas assim, ele tem, muitos guris não têm. Exatamente. O celular dele vale 10 mil reais. Não, tem Não, e a humildade milhares do- de e do pessoas guri, que né? não têm uma a humildade do oportunidade, guri, não nossa, tem... ele- Não... Mas tu quer que eu te fale uma coisa? Até Quero que tu me fale sobre o início de surfar essa onda. Camila, sobre essa profissão nova que tu criou. as pessoas que estão Que nesse pelo que eu sei, tu mercado deu até esse nome, né? executivo de Porque minério. não existia nenhum nome, não um é assim excelente como... nome. Não é assim como no nosso caso. Tipo, existe o vendedor, existe o gestor de tráfego, existe o investidor, o diretor de relacionamento. Não, o executivo de minérios, você teve que criar até um nome da profissão. Sim, exatamente. É aquela Que questão... logo bonito, hein? Pô, vou te contar, hein, cara? E ficou... E assim... Ficou massa, tu viu que o E virou um M? É, isso aí, todo um De processo. executivo de É um processo de minério. naming. Não, a pegada toda, né? Excelente, Remete a excelente. ouro, a riqueza. não tem, Excelência, as né? barras de ouro, me lembra o Silvio Santos, lembra? Que tinha... E vale mais do que Eu lembro que tinha. Não, e quem tá nesse mercado, pra vocês entenderem, a gente olhando até as barras de ouro, cara, não quer ensinar. Se eu tô faturando milhões, por que eu vou ensinar? Mas foi exatamente o que eu te perguntei, Né? né? Por que esse E aí, insight o que de- que acontece? Como eu sou uma pessoa que gosto de palestra, gosto de... e eu percebi que eu tava ensinando de graça. Sabia, Camila? Eu já... Não Eu, faço dei, ideia eu do dou, que seja eu dou isso. dicas direto Não para faço as ideia pessoas do que de seja graça. E aí eu pensei, vamos... Ele me xinga por causa disso. É, Ele me xinga por ambos causa disso. Ele xinga ambos. É, Ambos mas é uma por causa maneira disso. assim que a gente encontrou de poder ensinar as pessoas e não adianta hoje eu ficar 1, 2 horas com uma pessoa ensinando algo que eu aprendi durante anos, né? E que eu consegui criar uma metodologia de realmente tu se tornar um executivo de minérios. Não é só tu vender, não é só tu comprar, tu intermediar, tu permutar, é tu faturar milhões, é tu lucrar 500, 600, 1000% nesse mercado É que... fazer o processo validado mesmo. Exatamente, todo o processo. E conhecer o processo, que é o mais importante, da maneira assertiva.
Porque se a gente não conhece, vamos pegar o exemplo da tua empresa. Cara, tu vai contratar uma pessoa lá, tu tem que ensinar todo o procedimento para ela, né? Eu tô ensinando pessoas que não têm conhecimento algum, nós vamos ensinar a se tornar um executivo de minérios. Poder negociar sem conhecimento minérios e ganhar muita lucratividade. Não, e Só virar que- profissionais independentes, né? Independente, exatamente. Mas, Dani, deixa eu te falar uma coisa. Sobre isso que tu falou, né? Que a gente acaba entregando muita coisa. Eu, o Rafa, a gente entrega muito. E você também estava nesse ponto de Entregar de graça. às vezes, ficar 2 horas ali transmitindo conhecimento para a pessoa, né? Eu já ouvi de muitos players, de muitas pessoas, muitos empresários, e vivo isso e entendi que, às vezes, quando você dá informação de graça, a pessoa dá um valor diferente. É. E aí pode ser que tu entregue o ouro, entre aspas, numa conversa, e a pessoa pegue isso e jogue no lixo. É verdade. E não Vai tá aproveite entregando ouro pra e ela vai tá achando nada. que é cobre. E não aproveite pra nada. Então, é mais do que justo cobrar por esse processo, não só pelo tempo, suor que tu investiu, dinheiro, né, desbravar tudo que tu desbravou, né, compilar tudo isso, é mais do que justo que você receba. Eu tenho certeza que isso, que uma turma, 2, 3 turmas que tu forme disso, não é o que vai fazer toda a diferença na tua conta bancária. Sim. Eu sei, eu vejo nos teus olhos que tu tá fazendo isso muito mais como um propósito do que só o retorno, apesar do retorno ser importante. E olha que massa, eu como treinadora de equipe entendo que o retorno financeiro do curso realmente não é o que vai mexer com os teus milhões, mas para o teu treinado, para o teu aluno, vai fazer toda a diferença ele ter pago o preço É verdade. para fazer. E até eu vou te dar um exemplo, Camila. A gente teve um guri que a gente trouxe do Rio Grande do Sul também, né? E ele era amigo do Anderson, que a gente estava falando há pouco, que conseguiu lucrar bastante conosco e tal. E aí a gente ensinou ele, só que de graça. Nós não ensinamos tudo, né? Ensinamos uma parte, assim, para ele poder, de graça. E realmente a informação entrou num ouvido, saiu no outro e acabou. Agora, quando tu paga por uma coisa valiosa... Quando você paga, você agrega valor, né? Exatamente. Para começar, quando você paga, você agrega E valor. o detalhe... Porque se essa pedra aqui, se essa pedra aqui tivesse no chão hoje, no meio dos Ninguém paralelepípedos, junta. ninguém juntava. Exatamente. Né? Escuta 10 Agora, minutos essa desse pedra podcast. aqui, explicando, A galera vai com escutar esse podcast, vai sair olhando pro certificado, chão. sair carregando Tem- os Vamos paralelepípedos abrir uma na rua. trip embaixo. Vou começar a catar. É verdade. Vamos começar a catar umas pedras por aí. Isso é o equivalente ao conhecimento que tu entrega. Exatamente. Isso é o total equivalente ao conhecimento que tu entrega. E se eu te falasse, Camila, que em um ano, com a nossa metodologia, tu conseguiria botar no teu bolso R$1 milhão? Eu já disse pra minha família que eles que venham pra Curitiba, eu vou ficar aqui, né? Marido volta, bota as crianças no carro e traz, né? Que eu vou ficar aqui. Não, mas assim, ó. Dessa água beberei. Não, olha só. Você não tá Assim, entendendo. eu trabalho com o Dani desde o início. Tô te achando Desde- até lento de já desde- não De ter não ter entendido uns ainda. diamantes aí. Não, eu Não, ele tenho. tem Tô diamante, Eu tenho, mas é não que vendo. não é esse o ponto. joia Tu também não pra tem esposa. noção. Eu já imaginei, assim... Tu não tem noção. Porque assim, ó, eu tenho... As pessoas acabam me oferecendo negócios. Ah, Sim. vamos ser só. Tipo assim, todo dia tem alguém me oferecendo uma sociedade. Alguma sociedade. Não, vamos ser sócio. Não, esse negócio aqui, não sei o quê. Puta, beleza. Eu quero ouvir a tua Ele desculpa. nunca me ofereceu sociedade. É verdade. A gente trabalha junto, a gente já faturou e fatura alto junto, É. entendeu? Ele com a empresa dele, eu com a minha, cada um no seu quadrado. Aí a gente... Eu sei que teu trabalho tem que existir, não te preocupa. A gente Não, é óbvio que o meu trabalho tem que existir, até porque eu não existo. Entendeu? Eu sou um fantasma do mercado. Eu não estou Você nem vai, eu estou em todos os lugares e não estou. Eu sou unipresente e unipotente no sentido laboral. Entendeu? Então, o que acontece? Não, mas é claro, tu vai ver vários negócios que tá rolando por aí. Vamos que à é a minha justificativa maneira. do porquê que tu não tá vendendo ainda. Ela achar que eu não vou te dizer. Porque eu não estou vendendo. Não vou te dizer o que eu estou vendendo, porque talvez esteja pela mão de outro, entendeu? Mas Entendi. você nunca saberás. Mas assim, o que acontece? É, a eu já imaginei... BMW, né, explica.
às vezes explica. Né? Agora, vamos lá, foco. O que eu pensei? Eu conversei com o Dani várias vezes, assim, e aí, quando eu estou conversando com ele, eu penso assim, eu já pensei em milhões de modalidades de negócio com ele assim, primeiro, com ele como meu fornecedor. Entendeu? Aí, tipo assim, eu olhava assim, pá, mas eu não conheço o mercado. Não conheço o mercado. Eu não vou me aventurar. Entende? Eu não vou me aventurar. E eu sou um cara, assim, eu sou muito disruptivo em certas coisas. Mas tem muita coisa que eu sou muito conservador. Então, tipo assim, eu tenho um perfil de negócio. Um perfil de negócio, pra mim, tem que ter um perfil de rastreabilidade, ele tem que ter uma consistência, ele tem que ter demanda instaurada, e eu tenho que saber uma previsibilidade de como eu posso escalar o meu ganho. Então, eu tenho que saber como o meu serviço vai me dar 10, 15, 20, 50, 60, 100, 200, 300... Para quem está ouvindo, isso é o que acontece quando o biomédico vira empresário. O cara que vai vendo a estatística. Então, eu tenho que entender lá no longo prazo. Ela diz pra mim que as minhas planilhas de tendências, entendeu? Ela falou minhas planilhas de tendências, entendeu? Mas eu tenho que ter as minhas tendências pra saber onde é que eu quero chegar, entendeu? Ou se eu estou perto ou não. Ele dorme estou indo. abraçado nas Das planilhas. minhas planilhas. Eu amo minhas planilhas. Eu amo Excel. Se quiser me patrocinar, Microsoft, né? Tamo junto. Então, assim, ó, o que acontece? Eu já imaginei isso muitas vezes. Só que daí o que me faltava, né? E aí, claro, que eu nunca... Eu questionava, ele sabia que eu tava questionando ele. Tá, mas como é que faz isso? Mas como é que faz aquilo? Sabe? E ele ia falando pra mim. Ele ia falando pra mim. E aí ele começou... Aí um dia eu perguntei, tá, mas tu tá me ensinando isso tudo aqui assim? Não, cara, mas não tem problema. Vai lá e faz. Bem assim. Tipo, eu não vou, entendeu? Tá maluco? Eu vou, tá maluco, né, cara? Eu sou uma águia, mas sou uma águia eu sou uma águia com medo. Eu sou uma águia de gaiola, entendeu? Então, Quase uma galinha. Mais ou menos. A galinha não, aí pegou pesado, né? Aí pegou pesado, né? Tem uma calopsita, talvez, tá ligado? Pode ser. Mas aí tu pensa o seguinte, pô, eu quero fazer. Eu sou ficha 1, sinto. Eu quero fazer. Eu quero Sinto entender. muito. Porque assim, o que eu acredito? Porque eu converso com ele. Abriu muito. as vagas, Agora, clicou ali no link e sou eu. Exatamente. Aí, tipo, eu quero fazer por quê? Porque eu sei que eu vou entender isso de uma forma que eu não entendi ainda. Eu vou entender isso com a ótica que ele entende o mercado dele. Entende? Porque daí eu vou poder ter ideia consistente Que estava te faltando. que estava me faltando. Entendeu? Porque daí é aquela coisa, hoje em dia a gente vai ver... Mas isso é o claro, teu porque a Mas isso é o pedação teu em perfil pedaços. autoconforme. O teu perfil é um pouco conforme. Porque eu vejo que tu tem um teórico que sabe que as precisa pessoas ser não sabem aprofundado. absolutamente nada disso Eu que tu tá vejo falando. que ele, pra ti precisa ter. Porque verdade. existem perfis de pessoas, né? Existe um perfil de pessoa. A pessoa que ela é dominante, é aquela pessoa que executa. Hoje uma Desconheço. pessoa pode... Desconhece, né? Hoje a pessoa pode olhar assim pro teu curso, olhar, eu não sou um bom vendedor, ou eu não desenrolo bem para fechar uma negociação. Essa é a pessoa que tem um perfil dominante mais baixo. Nós temos perfil dominante, influente, estável e conforme. Sim. Existem 4 tipos de perfil de pessoa. E quando você entende isso para entrar no mercado, você se entende, você sabe aonde tu tem que adaptar e aonde tu vai tirar o melhor do teu perfil. Então, o Rafa, ele tem um dominante, mas ele com certeza tem um alto teórico. Ele vai a fundo do que ele vai executar. Ele Fale é mais, uma fale pessoa mais. de execução, ele é uma pessoa dominante de execução, que resolve. É uma pessoa com um influente também bem grande, que é o falante, né? Mas ele também tem um alto conforme, um alto teórico, que é uma pessoa que precisa saber. Tem pessoas que olham assim, eu não vou vender isso, porque eu não entendo completamente disso. Eu poderia ouvir Sim. você falar de mim o dia todo. Eu estou falando sobre os perfis de pessoas para ajudá-las a entender como entrar no mercado. Adorei o exemplo. Uma Prossiga. vez, o Rafa Muniz, ele é o nosso total estável conforme. Graças a Deus, né? Graças a Deus! Entendeu? Porque enquanto eu estou no caos da criatividade, Estamos. no caos da loucura, criando ideias e executando, porque eu tenho o dominante e o influente no nível máximo, o Rafa é o cara que, cara, ela precisa dessa roupa pra vestir, porque a gente vai viajar. Ela precisa disso, tem que mandar aquilo pra lavanderia, porque daqui a 2 dias ela vai querer usar e isso não vai estar resolvido ainda. A gente tem que ver se tem... Eu não sei se tem comida na geladeira. Sim. Entendeu? Eu não sei se as crianças tomaram banho. O meu caos ali... Todos os meus filhos só têm que- aplicativo do iFood.
No celular com cartão de Tá crédito. vendo? Vai. Tá vendo? Sobreviva. Tá Pra vendo? se defender. Olha, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de utilidade pública para pessoa que ou está entrando na vida profissional dela, ou ela tá completamente perdida em sua vida profissional. Galera, não tem glamour, tá? É o seguinte, tu quer ser empresário? Vai. Mas é o seguinte, sabe lifestyle? Porque assim, ó, você tem Não que... são todo dia. Você tem que entender que você consegue fazer. E aí, eu vejo que dentro do que tu tá me dizendo, que tu empacotou de conhecimento, tu consegue contemplar os 4 perfis. Ou seja, não interessa o que a pessoa te diga. Uhum. Ah, mas eu sou uma pessoa que precisa entender tudo. Ah, eu sou uma pessoa que não precisa entender tudo, cara. Tu me falou que isso aqui é uma pedra assim e que eu compro de lá e vendo lá, eu sou o cara que vai chegar e vai vender. Ah, eu sou uma pessoa que preciso falar sobre o assunto. Perfeito. Isso vai até aumentar o nível de confiança das pessoas em você no mercado. E eu já até tenho as pessoas certas para te indicar. Sim. Eu sou uma pessoa que tem um alto teórico. Eu tenho que ir a fundo isso aqui. Perfeito. Daniel tem informação completa para te passar. Eu sou uma pessoa estável, que preciso fazer negócios com segurança. Perfeito, isso aqui tem até certificado. Então, é uma profissão que não sei como ela consegue enquadrar os 4 perfis de seres humanos, sem que ele Ela tenha abrange até... todo mundo, né? Ela abrange todo mundo de fato, né? É. Isso talvez nem tu imaginasse sobre o teu produto, né? Não, e até assim, esses dias eu tava analisando uma notícia, né? Tipo assim, quanto tempo a pessoa fica no WhatsApp, por exemplo, no celular? Aham. E você falando que engloba todos os tipos de pessoas. O executivo de minérios pode trabalhar no WhatsApp. Sim. Qualquer... Eu ia Todos dizer, aqui nossa, trabalhamos no vida isso, WhatsApp. né? Então, O quê? todas essas pessoas que você falou, Camila, sabem, não sabem, ou é que... Cara, tu tá sempre ali no WhatsApp. E aí tu imagina tu pegar 1, 2 horinhas por dia, daqui a pouco tu vê que tu tá faturando milhões. Dani, Por que sabe não um transformar problema? isso num Sabe um business, né? problema nós temos agora uma galera de uma geração que quer trabalhar no digital. Sim. Só que tem uma galera dessas que não quer aparecer. É, E você pode não aparecer na tua profissão. exatamente. Eu posso não ir fazer dancinha. Eu posso. Não, é que o Tá digital... longe, né? Mas tu sabe que isso é uma coisa muito louca? O pessoal diz, eu quero trabalhar no digital. Aí os caras pensam assim, não, pra trabalhar no digital, eu tenho que ser trabalhar com marketing digital. Cara, não, a parada é o seguinte... Eu tenho que botar qualquer 1 milhão em tráfego. Qualquer negócio, hoje, comporta o digital, cara. É verdade. Qualquer negócio. Hoje em dia, Eu digamos que consigo teu fazer negócio isso tem que no assinar digital, contrato, você tá entendendo? Cara, É tu digital. tem uma plataforma que tu assina o contrato online pelo teu celular. É só clicar, assinar. O teu trabalho tem entrega. Cara, hoje em dia tu tem uma logística... Tu tem certificados digitais hoje para as pedras? Tem. Todos Tudo eles digital. com digital, com QR Code. Inclusive, a gente tem uma metodologia que a gente transforma os minérios, que eles podem transitar em todo mundo sem estar lá. Tudo pelo digital. E aí nós é um produtinho que a gente já faturou milhões também, né? Então... Qual será? Qual será? Isso tem cara de coisa da KF. Isso tem Qual cheiro. será o produto? Isso tem cheiro, tem jeito. Tem jeito. E de a gente coisas sempre da vai KR. buscando, se adequando, porque assim, o digital já é uma realidade, não adianta. Só que você, por exemplo, vai negociar com um cara na China. Eu falo bastante da China porque é do outro lado do mundo, né? E aí, assim, mas eu tenho que estar lá. Não, hoje o digital, tu tem maneiras, né? Onde o próprio executivo de minérios consegue negociar de longe e ter esse E lucro. exporta pra Mas- lá. Manda E entregar. pode lá. exportar, exatamente. Abrindo esse leque, até o Rafa tinha perguntado antes nessa parte de venda mesmo. Esse diamante aqui custa $9.000, correto? Uhum, Aproximadamente R$45 mil. isso. No Pix. No Pix. Hoje, se eu tenho um carro de R$45 mil, eu sei que se eu quiser vender, demanda um tempo para tal. Sim. Entendeu? Se eu tenho um apartamento de R$200 mil, eu sei que isso demanda um tempo maior ainda para a venda. Como é esse tempo? Porque daqui a um pouco assim, comprei um diamante. Coisa linda. E agora?
Vou levar 6 meses pra vender ele. Meu Deus. E Vou ficar agora? que nem o Vou ficar corretor. É, eu vou Ficar que nem o corretor de imóveis esperando lá, que fica 3 meses. meses, 5 meses pra ganhar uma comissão de Gente, 5 tô falando mil corretor, reais. mas nada contra o corretor, tá? Não, Sim. mas Tem muitas Tem vezes amicíssimos nós aí conhecemos que business, fazem business. Corretores, você precisa contratar Temos a Inova. amicíssimos Exatamente. A gente aí, conhece imóveis de corretores plano de que ficam saúde. exatamente isso. Sim. Porra, 3, 4 meses pra fechar uma venda. Pá, ganhei 5 mil nessa venda, mas, cara, se fechou 5 meses, tu ganha R$1.000 por mês. Então, como é essa dinâmica? Existe um mercado Qual aberto? é a liquidez, Exatamente. Qual é o a hierarquia tempo de liquidez? que vai fazer vender uma pedra dessa? Essa é a pergunta. Essa é boa, né? La pergunta. Vamos lá. Puxou. Olha Contextualizou, todos. contextualizou. Vocês fazem o Pix depois que eu vou ensinar de Não, graça não, novamente. vamos lá, Perfeito. vamos Vamos lá. Tá, tranquilo. manda Over ver. delivery. Você já que a gente pegou uma profissão que é corriqueira, por exemplo, corretor, né? Ele vende um imóvel, né? Que Correto. não é dele e tal. Mas vamos pegar um exemplo. Vocês já pensaram o corretor ter um imóvel e vender e ele comprar o imóvel dele abaixo do mercado, já tendo lucro imediato só na compra? Já tendo lucro na compra? Como? Eu consigo, hoje, vou ensinar de novo, comprar esse diamante aqui, que a gente falou R$45 mil, né? Eu vou chutar alto. Eu consigo ele por R$20 mil, ou seja, já vale R$45 mil. Tá. E aí, eu quero vender rápido? Tem como vender rápido, se você quiser. Tem um mercado que traz isso, né? Mas, se você deixar ele guardado, você já comprou ele com lucro. E você deixar ele guardado, a gente tem agora, teve a guerra que aconteceu e ainda deve estar acontecendo, Rússia e Ucrânia. o preço do diamante deu uma subida de novo. O que significa? Tu teve mais um pouquinho de lucro. Cobre também subiu, né? Bastante. Subiu. Então, o que acontece? Se você deixar isso aqui 2, 3, 4, 5 meses guardado, tu tá reservando, fazendo uma reserva de valores. Tem muitos empresários no mundo que guardam dinheiro com pedras preciosas e joias. Só que é um mercado muito desconhecido para muitas pessoas. Mas o executivo... O pessoal segura no ouro, né? Exatamente. Sim, O executivo lastreado em de ouro. minérios vai ter esse caminho. Quer vender rápido? Tu tem um mercado para vender rápido. E tem uma liquidez de 200, 300%, assim, ó. Mas se tu quer deixar guardado e guardar dinheiro, tu pode. Ou tu quer agregar valores com uma joia, tu também pode agregar. E aí a gente fala do ouro. O ouro em 2017, a grama valia... Só me alcança um pouquinho aquele pacotinho. pouquinho É um de ouro. pacotinho, né? Dá um pouquinho de ouro. Isso aqui é o ouro bruto, ele sai exatamente assim do garimpo. O que acontece? Esse ouro bruto, em 2017, valia uma média de R$100 a grama. Agora, nesse ano, já passou a valer quase R$300 a grama. Não é craque para todos os que estão assistindo, é ouro. E aí, o que acontece? Aqui tem a pepita, né? O que eu tô querendo dizer para vocês? Hoje, o executivo de minérios, ele consegue intermediar, negociar, lucrar imediatamente com esse minério, permutar e outras cositas, mas para ter uma lucratividade gigantesca com a nossa metodologia. E não é assim, de você ter que esperar um tempo para vender, tu não precisa comprar, tu pode intermediar uma negociação de diamante e ter um lucro de 10 mil, 50, 100, 200 Tá, mil. mas o tempo. Comprei hoje esse diamante aqui. Comprei de você e vou vender pra fazer uma grana. Em quanto tempo Deixa eu eu me consigo energizar com vender? esse ouro aí. Se você quiser ter uma grana rápida, uma Rápida, média de preciso de uma 2 grana rápida. meses para te ofertar Cara, olha no o peso disso mercado, aqui, velho. Ó, olha pra validar e conseguir o cliente exato. Agora, se você não tem o cliente e se você não tem o caminho, tu pode ficar com esse diamante na mão por muito tempo. Isso vale Né? por Porque grama. existe esse mercado de compra e venda de pedras preciosas. Uhum. E ele é gigantesco. Você acha que aonde que a joalheria compra o diamante ou a pedra preciosa para fazer a joia? É nesse mercado. Só que a joalheria, muitas vezes, ela não vai até o garimpo, ela vai procurar o executivo de minério, que vai ter uma pedra, que vai fornecer. Ou seja, ela não quer trilhar todo esse caminho. Por isso que o executivo Exatamente. de minério tá ali pra Exatamente. intermediar. É isso aí. Então, hoje, o diamante e... Vamos falar agora aqui do ouro, que está na minha mão. O ouro é uma segurança para o teu capital, há muitos anos. Sim. Só que tem muita gente que Desde tem medo. sempre, né? Tem gente... Eu vou te perguntar uma coisa, Camila. Tu sabe onde comprar ouro? Não.
Aí que a não tá. ser na loja. A gente na tá, joalheria. pra vocês Eu entenderem... tenho 2 fornecedores, o centro de Porto Alegre. Eu não ia me ater a isso. cabelo. Eu não ia me ater a isso. A minha aliança não é de ouro, querido. Eu não ia entrar nessa seara. O que acontece? Muitas pessoas querem ter o seu capital no ouro. Porque, exato, olha o Silvio Santos, isso, aquilo, né? Tu tem essa vontade, mas tu percebe que notícias, por exemplo, no início da guerra, no início da pandemia, o ouro subiu 80%, 100%. Cara, isso é maravilhoso para quem tinha, né? Mas quem não tem esse acesso ao ouro? Aí, você se tornando um executivo de minérios, tu tem esses acessos. Tu tem acessos aonde você vai ter esse minério para você colocar o seu capital como garantia, lucrar, ou até fazer outras pessoas lucrarem também. Porque tem muita gente que quer comprar de uma maneira segura. Mas onde eu vou comprar? Aí o executivo de minérios vai mostrar para a pessoa exatamente o caminho certo e seguro. E está bem perto de vocês. Só que vocês talvez, por não ter colocado a farda do Daniel e ido até o meio do mato, não conheceram essas metodologias. Mas era um dia lá na Quixaba, né, que é uma comunidade, que um senhorzinho falou: seu Daniel, eu sabia que você pode comprar ouro na sua cidade? Eu falei assim, mas não é que nem na rua em Porto Alegre. Tem maneiras. Tem maneiras onde você consegue colocar o seu capital no ouro ou até mesmo lucrar imediatamente de uma maneira segura e tendo essa reserva de ouro, porque a gente não sabe. Teve a pandemia. E se amanhã acontecer alguma coisa, onde é que está o teu capital guardado? Ah, está no banco, isso aqui. Tá, beleza. O meu capital está segurado em minérios. É diferente. Porque tu tá tendo uma valorização constante. Você falou do cobre. Sim, O cobre ano passado chegou a valer $10 mil a tonelada. Então, o que significa? No meio da crise, o minério é maravilhoso. Na inflação, o minério é maravilhoso. Quando a economia está ótima, o minério é maravilhoso. E o detalhe que você olha o gráfico do ouro, vocês vão procurar, não vão achar. Seja um executivo de minérios que você vai ter esse acesso. O gráfico do ouro, da oscilação do ouro, É quase nulo. a valorização é muito maior. Ele oscila, mas a valorização é muito... Aí tu maior. olha o dólar. O dólar desceu lá embaixo, não sei o que, o Bitcoin desceu, a próprio criptomoeda. petróleo, né, que todo mundo fala que Enquanto umas pessoas estavam se preocupando com a inflação, eu tava aqui com meu ourinho, tá aqui, tá tranquilo, meus minérios debaixo da terra, o diamante. Isso te traz segurança, tranquilidade para ti, para tua família. E se você puder ser um profissional nessa área, cara, o céu não é mais o limite. Tu vai conseguir ter coisas que talvez tu já almeja. Eu sonhei com isso. Cara, o minério ele vai te oportunizar. Só que tem que ter o caminho certo. Não se aventure. É uma propaganda que eu faço. Não se aventure. Não, e tu sabe que tem uma coisa que até ele questionou, que é uma coisa assim, qual é a minha linha de raciocínio, tá? Eu tô pegando o diamante várias vezes porque é ele que tá mais perto de mim. Mas pensa o seguinte. Fica à vontade. Ó, quando tem existe no mercado, qualquer tipo de negócio, ele demanda o quê? Uma hierarquia de liquidez. Ou seja, a minha capacidade de conseguir, através daquele bem, né, transformá-lo em outra coisa. Então, por exemplo, o que nós temos aí o que é, dentro da hierarquia, o bem mais líquido? É dinheiro. Dinheiro espécie. E com dinheiro espécie eu vou e compro qualquer coisa que eu precise. Né? Tirando outras coisas, mas não vamos entrar nisso. Né? Que daí tem mercados que não aceitam dinheiro em si e você precisa comprar certos pré-requisitos, como o Golden Token Brasil. Sim. Então, e tal, né? E vamos falar dinheiro depois. Então, o que acontece? O dinheiro, depois eu tenho... E vai indo. Tu fez uma pergunta, poxa, você tem um carro de 45 mil. E eu tenho daí um diamante de 45 mil. E eu tenho um apartamento. Então, tipo assim, o que eu imagino, Daniel? Que a escassez de procura que vai tornar isso aqui mais líquido, por exemplo, do que um carro de 45 mil. Se você tem um carro de 45 mil, existe milhões de outros Não, carros ele é de um 45 passivo, né? mil. O carro é um passivo desvalorizando. Mas nem vamos pensar nisso. Vamos pensar o seguinte, do cara que vai usufruir. Eu preciso de um carro, tem 45 mil no bolso. Legal. Ele tem uma opção gigantesca de carros. Agora, eu quero um diamante marrom com peso tal, que não sei o quê. Aí eu dou... Não, tu não vai encontrar isso aqui em abundância no mercado. A escassez é muito grande. Então, na minha visão, ouro, diamante, minérios, com a lista de fornecedor certa, com a lista de comprador certa,
ele é algo que não fica, ele fica na tua prateleira se tu tiver essa tua visão de pegar e dizer, não, eu vou segurar. Eu sou um executivo de minérios, eu consigo entender o mercado. Porque um executivo de minérios também vai começar a entender o mercado. É verdade. Ele vai começar a entender gráficos, talvez, tendências. Ele vai saber onde buscar essa informação, entendeu? Com o tempo, né? Não que isso seja uma pressuposição para começar, mas com o tempo e experiência, mercado, você né? mesmo vai entendendo o seu mercado. É verdade. Entendeu? Uma coisa intrínseca. Então eu vejo que E é até muito porque, líquido. pelo que o Dani falou, são diferentes mercados dentro de um mesmo segmento. Exatamente. Tu pode ser o cara que só agencia, tu pode ser o cara que busca na mineradora e entrega para o cliente, tu pode ser o cara que pega na mineradora, entrega para o ourives, pega no meio do caminho, entrega para o ourives, pega do ourives e vende pra joalheria, entendeu? Então é uma gama enorme e tu pode ficar ali onde tu achar que tu te encaixou melhor, entende? E a gente até achava essa questão só para vocês entenderem. Quando a gente se fala de minérios ou mineração, o que vem na nossa cabeça, Camila, principalmente? Para mim ser um minerador é caro, né? Para mim trabalhar com minérios é caro. E é verdade. Um minerador, para você ter uma mineração, você tem que ter maquinário, você tem que ter funcionários, tem que ter infraestrutura, tem que ter documentação. É um investimento bastante alto. Agora, o executivo de minérios tem esses acessos, né, sem precisar investir um monte de dinheiro. E é que nem você falou, tem vários caminhos dentro de um mercado que você consegue ter lucratividade. E um deles que eu não falei por exemplo, uma planta de lavagem de ouro ou de diamante, ou uma planta de lavagem, um britador. Não se encontra tão fácil assim. Tem empresas hoje, empreendedores e pessoas comuns que compram e alugam e ganham uma banana de dinheiro. Mas não adianta tu comprar, Camila, e tu não saber o que fazer. Tu não saber para quem alugar. Tu vai anunciar no jornal, no Facebook, no Instagram, o que vai acontecer? Aluga planta de lavagem, tá maluco? Agora, se você tem uma lista, se você tem os caminhos... uma planta de lavagem? Volte 2 casas, que eu estou com Vamos todo o dar meu 2 QI passos tentando atrás. contextualizar. Camila nunca assistiu Febre do Ouro. Nunca. Tu não Eu assistiu? não sei o que é uma planta de lavagem. Eu Tá. tô tentando, gente, mas eu vou me compadecer de vocês. Vai lá. O que acontece? Hoje, quando você faz a extração do ouro, né? Aham, Você vai extrair ele na terra, por exemplo, que nem esse aqui. tá. E aí você tem que largar eu vou pegar o exemplo de uma esteira. Você vai Sim, largar sim. numa esteira e aquela esteira tem várias etapas. Que vai limpando a terra, separando a pedra, separando todos os metais. E lá na ponta vai cair o ouro ou as pedras que têm o mesmo peso, que a gente chama de Tá. satélites. Então, essa planta de lavagem é a mesma coisa com diamante, né? Ela serve para quê? Para te largar a terra e tentar achar lá no final o ouro, né? Isso tem também as bateias. Dando um Aham. exemplo. Até tem Aquela um vídeo. peneira. A planta de lavagem é como se fosse uma peneira gigantesca. Tá. E essa peneira, tu vai passando nas esteiras e no final tu vai encontrar o minério, né? Ou não, né? No caso do diamante, por exemplo, em Minas Gerais, tem várias plantas de lavagem trabalhando e é mais difícil tu encontrar vários diamantes. Encontra aqueles chibio, que a gente chama que é os pequenininhos. Mas quando tu encontra, é um grande, bonito, valioso, né? Só é possível através dessa planta de lavagem, que é um maquinário muito corriqueiro e usado nas mineradoras, né? Mas é um maquinário que não é fácil de encontrar. Não é em qualquer lugar que você vai encontrar uma planta de lavagem. Mas, Daniel, se existe alguma chance de ter tanta gente... mas eu vou fazer isso. E aí, hoje, existe uma valorização, hoje existe um preço, existe um monte de coisa. Hoje existe várias vertentes e tudo mais para o pessoal começar a trabalhar com isso, ser um executivo mesmo. A chance de saturar isso, tipo, tá com muito executivo no mercado. É que assim, Camila, hoje... Não é um mercado que vai esgotar, não é um mercado que... Não tem mais gente pra gente vender isso aqui. Essa é uma boa pergunta, eu vou falar pra você o seguinte. Fertilizante aqui eu peguei que tá Sim. tudo certo. Vamos Sim. poder vender, né? Uhum. A rodo, né? Mas e esse mercado, me fala dele.
vamos analisar o seguinte. Bem antigamente, existia o escambo, que era Tá. como se fosse uma permuta de hoje em faz dia. um né? tempo, Eu né? não sou de tão antigamente. Não, eu falo por causa do meu pai, né? Tô também. zoando, eu O sou. que acontece? Essa questão da Talvez. permuta é algo que existe há anos. Inclusive, tem muita gente que troca imóveis por pedras preciosas. É um mercado muito grande, acontece bastante no Brasil e no mundo. Tá. Então, o que eu quero dizer com isso? O executivo de minérios, se tiver 1 milhão de executivo de minérios, dentro da metodologia que a gente criou, tu tem vários caminhos para passear, vários caminhos para caminhar. Tem vários minérios no mundo. Aqui a gente tem mármore, granito, cobre, ouro, diamantes, turmalina, tem manganês, tem cristal. Só esses... É muito grande, né? É gigantesco. E o São detalhe é que toneladas e toneladas Brasil e toneladas. A gente não tem a noção do quão rico o nosso A país gente não é tem, em mas minério, não, né? e a gente não tem noção do quanto esses minérios, na verdade, é que quem tá ouvindo ou quem tá vendo, né? A gente faz diretamente a correlação da pedra preciosa, quando, quem sabe, o Rafael vai me pedir em casamento Uhum. e vai botar num anel, e aí vai ser O Rafael uma é ele, situação tá? única. Ele O não, Rafa- assim, entendi. Ela não Mas- me pediu em casamento ainda, só pra deixar claro. A gente tá falando da joia, a gente tá Sim. falando daquela coisa lapidada. Mas, por exemplo, eu e Rafa, a gente mora numa casa e esses tempos tivemos que comprar umas pedras pro jardim, umas pedras simples, Uhum. assim. E entramos numa loja de mármores, granitos e tudo mais. E a gente se deu conta, calculando rapidamente o metro quadrado, vendo ali a pedra, do valor da nossa escada. Que não fomos nós que construímos a casa, né? A gente chegou, já estava lá, então a gente tinha noção Tinha alguma. aproximadamente 35 mil reais Nós na não nossa tínhamos escada. noção Em alguma mármore. do quanto, sem contar o restante da Que casa. tamanho é a escada de você? Ela é três bem lances larga, com 3 lances. dois... A escada dois- deles é excelente. A escada é massa. Passei a gostar Eu conheço, muito acho dela. excelente aquela escada. Passei a gostar muito dela depois que eu Diz o descobri o valor. preço dela. Mas tá muito à nossa volta, em tudo, né? Você Tá. falou daqui, mas nós somos um grande consumidor de mármores, granitos Nossa. no Brasil, né? E o mármore e granito, você fala, por que eu pedi o tamanho da sua escada? Só a mina na Bahia, lá que a gente atua e que é da nossa empresa, são 2.000 hectares. Vocês já pensaram 2.000 hectares de montanhas de mármore e granito? Ali, Camila, eu tenho trabalho para mim, pro meu filho, pro neto, e assim vai para mais um monte de executivos, só nessa... Só ali. E você falando por que eu trabalho com todos esses tipos de minérios? Tem um ensejo nisso. O que acontece? O cobre, aqui no microfone, no celular, na aliança, né? Mas assim, não é tão fácil vender uma pedra bruta de cobre, não é tão fácil. Seja um executivo de minérios que você vai saber. Mas assim, o quartzo também não é tão fácil, mas tem um caminho. Só que esses dois minérios são considerados minérios industriais, né? Uhum. O mármore e o granito, que é junto da mina de quartzo, também é um minério industrial. E a usabilidade é muito grande. Então, se você sabe trabalhar com uma cesta de minérios, porque hoje a gente tem a cesta de investimentos, né? Uhum. Que você vai na bolsa, eu vou investir na Petrobras, tal. Agora, se você atua com uma cesta de minérios, se esse aqui tu não tá conseguindo colocar, mas esse aqui tu vai, esse aqui tu vai, esse aqui tu vai. O ouro e o diamante, eles são maravilhosos, mas se eu te falar que eu consigo ter lucratividade no cobre igual ou superior que o ouro e o diamante, tu não Não acredito. Porque tem mais liquidez. Entendeu? Claro. Tem mais demanda Né? também. Exatamente. Claro, E outra, então não tem Quer como dizer, não saturar. digo que tenha Mas mais é- demanda, Então não tem mas como assim, saturar, Não já tem posso como ser uma saturar. executiva. Exatamente. Não, mas é que nem aquele dia que o Dani falava pra nós sobre a turmalina Paraíba. É. Por que turmalina Paraíba? Porque só tem na Paraíba. Quase tão Parece bem valioso. óbvio, né, meu querido? Quase tão valioso quanto o diamante. E tem aqui, Sim. do lado de casa, é nosso, É entendeu? E a gente não tem pessoas, executivos de minérios, trabalhando isso e vendendo isso. Mas E não, essa, mas e essa é isso, uma né? lacuna de mercado, Rafael, Exato. porque tem Escassez tem disso. pessoas que vêm de fora, muitas vezes, pegar o nosso minério aqui. Atenção, imaginou família, se estou indo tivesse- para Paraíba. Se já tivesse aqui vários executivos de minérios atuando no Brasil,
cara, o nosso minério seria muito mais valorizado aqui dentro. Não, eu acho que o executivo de minérios ele se torna uma profissão satélite tanto para manter o dinheiro no mercado interno, para valorizar Pega um bom mercado, corretamente. aquece um mercado. Sabe quanto que Exatamente. fatura o mercado de minérios todos os anos? Bilhões de dólares. Cara, bilhões de dólares. Se nós tivermos um pedacinho... Vocês já imaginaram você ter um pedacinho desse mercado de bilhões de dólares? Através de você sendo um executivo de minérios, você consegue ter esse pedacinho. E esse pedacinho a gente tá falando de milhões. Né? Não, e outra, eu imagino também que hoje deve haver um monopólio gigantesco desse mercado, né? Entendeu? Então, só o fato de estar se fazendo um movimento para quebrar isso, para inserir outras pessoas num mundo completamente novo, cara, já é E a gente fantástico, né? a gente precisa dessas pessoas. As nossas empresas, tem muitas empresas no Brasil que precisam de pessoas capacitadas, que conhecem o caminho para negociar. Eu vou te dar um exemplo. Se tu pega um garimpo, o garimpeiro ali, coitado, ele quer vender o minério, mas muitas vezes ele é explorado, porque não tem um executivo que chega lá e diz assim, ó, eu vou te ajudar. Eu tenho o caminho, eu tenho o cliente, eu sei como Vou te fazer. pagar o justo. Tu vai ganhar o justo e eu vou ganhar muito dinheiro. Cara, é o que eu faço. Só eu, mais algumas pessoas que estão comigo, outros conhecidos que já fazem parte do nosso círculo. Agora, já imaginou ter 5, 10 vezes mais de pessoas capacitadas para isso? Na Bahia, são centenas de garimpos, mas centenas. Minas Gerais, são centenas de garimpos. E tem muita gente que aparece assim, eu tô com esses diamantes parados aqui, o que que eu faço e tal. Se tu tem um executivo de minério, ele sabe colocar no mercado e todo mundo lucra Tô com a junto. minha agenda livre na semana que vem. Partiu Bahia? Partiu. Não, eu não sei se partiu ou se eu mando meu representante, porque você sabe que ovelha não é pra mato, né? Ele Esse me não é convidou o já. termo correto, querido. Tu já botou uma ovelha no mato? Esse não é esse sou o eu no correto. mato. Esse sou eu lá no sertão É, assim, eu Na gosto, Bahia. eu acho legal. Ele já me convidou várias vezes. Eu vou com ele, quando a gente resolver que vamos, eu tenho que ir, Você vai levar repelente fazer, pra ele, entendeu? tudo. Sim. né? Mas assim... Cuida desse menino nórdico lá. mas assim, vai virar bullying, Você com vai, certeza. você vai ver um calango vai sair Isso correndo. vai virar bullying, vão me filmar, entendeu? Eu não tenho problema. Cara, faço uma tripzinha, tipo assim, qual é o meu máximo de ir pro mato? Tipo assim, Temos fazer uma inscrições abertas trilhazinha em pra Garopaba, Amigão. entendeu? Esse é o meu... Esse Eu vou foi o meu comprar um top, tipo assim, estabilizador novo só pra te que é o meu filmar nesse top? dia. O que é o meu top? Meu top é, tipo assim, vou pra Santa Catarina, vou subir o Morro do Macaco. Cara, o Mastermind, a turma Mastermind, que vai ser o top do top do top, a galera que vai ficar sentada do lado do Dani, vai pra Bahia junto quando ele for da próxima vez. Vai ter a oportunidade E de me ver vai passar ver o vergonha. seguinte. vai Encontra ver o o seguinte. Mastermind, vai lá botar a mão na mina. E outra coisa, vai poder ter a sua também. Nós vamos Exatamente. O detalhe é o seguinte, ó, que a gente tava falando aqui. Existe como escalar nesse negócio, então. Existe. E tu tá montando uma estrutura que eu me torne um executivo, eu me torne depois um mentorado, e depois eu faça parte do teu mastermind. Tipo assim, Exatamente. você Lado a tua lado. amiguinha de infância. E outras Exatamente. coisas mais. E eu quero pessoas andando lado a lado, porque é o seguinte, vão ser profissionais que vão trabalhar nessa área e daqui a pouco vão estar fazer negociação com a nossa equipe. Entende? É uma coisa assim, é um leque É de a oportunidades. ambiência, né, Daniel, que faz toda a diferença. Vou pedir desculpa e voltou, Alete. E outra coisa, a gente tem uma premissa nos minérios. Os minérios, eles são muito atrativos, é um mercado, só que tu tem que saber trabalhar. Se as pessoas que estão vendo esse podcast quiserem se aventurar, tem uma grande chance de darem com a cara na parede ou perder Sim. dinheiro. Agora, o que acontece? Se nós conseguirmos fazer o máximo de pessoas que não têm experiência nenhuma se tornar executivo, começar a ter lucro e atuar nesse mercado, além de tudo, vai fomentar o trabalho, vai fomentar o emprego, vai aumentar as mineradoras, muito mais mineradoras vão nascer, né? E também essa fonte de minério no Brasil vai crescer mais ainda a exploração. E eu já te digo por quê. Tem muita mineradora que para por falta da venda do minério. Ou seja, não tem quem vá lá, pegue aquilo ali e entregue na mão de quem Exato. sabe beneficiar. E não tem quem faz a ponte. Eu até digo assim, não precisa nem saber vender. É só saber fazer a ponte. Com quem eu faço a ponte?
né? Não vai querer, Camila, pegar você e ir lá na Bahia, vou lá catar mineradoras. Cara, provavelmente o garimpo é um lugar sinistro, é um lugar perigoso. Sim. O que vai acontecer? Eles não vão te receber, tu não vai achar, né? Mas o executivo de minérios, ele tem todas essas pontes, ele sabe ligar um lado para o outro, ele sabe como lucrar aqui, como lucrar ali, ele sabe como ajudar o garimpeiro, como ir até o cliente, né? Então, é uma questão de a gente formar pessoas que têm conhecimento, mas da maneira certa. Né? Sim. Porque isso não tem, Rafael, não tem na faculdade. Tu não vai aprender a ser um Não, executivo de não minérios na faculdade. Estruturado e validado, né? É. Vamos dar o devido valor que esse conhecimento tem, que a profissão tem. É. Você não entra como médico, você não vira médico assim. Ah, eu vou lá, vou começar a cortar as pessoas e injetar algumas É coisas. verdade. E ver se aí vai dar vou certo. pra ver se é pra aprender essa profissão, ora É bolas. verdade, é verdade. Né? É. Agora, como que você vai entrar num mercado sem um entendimento disso, né? Sem ter sido formado e ter um método disso. A pessoa, para virar médico, ela tem que investir anos numa faculdade, muitos estudos, muito vestibular. Ela tem que pagar o preço disso, isso né? aí. Ela tem que investir tempo, estudo, né? E dar o devido valor àquela profissão. Então, assim como em todas as áreas, né? É verdade. Então, realmente, não tente fazer o caminho invertido, né? É. Não, Não tente fazer andar o- sozinho, sem Exato. experiência. Não tente porque fazer Vai dar com sozinho. os burros na água, como a gente É, diz no Rio Grande do Eu tô verdade. Sul, tendo né? total verdade. noção e é muito visto, precisa ser feito. Dani, eu agradeço muito toda a experiência que tu compartilhou com a gente. Isso é realmente um fantástico, assim. É incrível mesmo. É um mundo maravilhoso, gigantesco, né? E meus parabéns por ter essa Obrigado. iniciativa, sabe? De ter essa mente aberta mesmo, pensar fora da caixinha de que tu poderia muito bem, como a gente falou aqui, poderia muito bem botar teus milhões na tua conta, né? Tu já construiu patrimônio para ti, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, mas não, tu optou por compartilhar isso, que nem tu mesmo falou, fomentar um mercado, entendeu? Que hoje, tu mesmo falou, tá carente de profissionais, entendeu? Inventou uma profissão para isso e tá compartilhando com a galera. Não, Cara, meus parabéns. Obrigado pelo teu tempo que tu agradeço. nos cedeu, né? Agradeço vocês aí também que vieram do Rio Grande do Sul para esse bate-papo, foi maravilhoso. E que outros bate-papos assim aconteçam, a gente possa compartilhar esse conteúdo com mais Excelente. pessoas. Né? Quando é a data do lançamento mesmo? Dia 5? Posso falar já? Eu acho que podia deixar um Não, gostinho nós pra vamos galera. fazer o seguinte, ele vai dar uma aula antes para explicar Eu posso melhor. comprar já? Quem ficar... exatamente. Eu quero pular para a parte que compra. Mas que eu manda sei o que o boleto aí Dani pra eu pagar? é uma pessoa de transbordar, né? E nós vamos fazer antes, você vai dar uma aula, né? Isso. Gratuita para explicar toda essa profissão, os meios, a forma, como entrar nesse mercado, como dar os primeiros passos. Você vai dar essa aula no dia 5. Isso, no dia 5. 5 de 5 de setembro. setembro, Isso. às 19 horas, uma quarta-feira. É isso? Isso, dia 5 de setembro, às 19 horas. Uma vai cair numa quarta-feira. quarta-feira, a gente vai estar fazendo essa aula, inclusive totalmente gratuita, né? Mostrando Excelente. para as pessoas como se inserir nesse mercado e como ter Perfeito. realmente esse passo a passo para poder chegar lá. Então, quem realmente gostou do assunto, gostou do bate-papo, ficou super curioso, quer entender mais disso, mas não quer correr risco, né? É Que a isso gente aí. falou tanto sobre o risco aqui e o quanto fazer um método validado vai te anular desse risco, ou pelo menos vai te proteger dele. Né? Então, quem realmente ficou interessado, não adianta ir lá só dar um Google agora e procurar tudo. Né? Ativa um lembrete, Isso, né? dia 5. Procura a rede social, Daniel Morse, procura a gente, procura Isso. ele e já ativa lá para receber. Bota o despertador aí, já bota agora o celular para E não se despertar. arrisca, né? Não vai procurar Exatamente. sozinho. A não espera esquecer, né? Porque você não tem nada a perder. Exatamente. Né? É um Você vai fazer- conhecimento totalmente gratuito e valioso, né? Sim, Muito Que valioso. vale muito a pena. Perfeito. Isso aí. Muito obrigado, Dani. Rafa Nova, Valeu. quer se Rafa, quer se despedir? despedir? Cheguei aqui para só me despedir, né? Mas olha, muito esclarecedor. Olha, muito Obrigado, legal mesmo. Tamo junto aí. Foi demais.
Aprendi Eu bastante. já tava aqui pedindo boleto, onde é que compra, onde é que... Eu quero saber onde é que... Não mente. Mas foi muito legal, muito legal. Não, sim. agradeço E obrigado e pela vamos- oportunidade, né? Vamos trilhar esse caminho aí, formar muitas pessoas aí para atuar nesse mercado bilionário. Com Vamos sim. certeza. Com Obrigado. certeza. Valeu, Abraço. pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Excelente.